Olha, se você clicou pela thumbnail e pelo título, eu acho que você já se interessou pelo tema. E eu sei que também você pode se identificar com tudo isso que eu vou falar no vídeo. Bom, eu acho que você já ouviu aquela história de que antigamente o casal se conhecia, ninguém tinha nada e aí eles construíam tudo juntos. E na realidade de hoje, bom, eu acho que você já sabe o que está acontecendo. Fui conhecer o boy, tenho 3 crianças. 9 meses, 2 anos e 3 anos. Aí na clipe, você mostrar que não é creche. Aí eu falei assim, meu amor, como nasceu? Querer eu, que tenho os filhos, eu tenho mais 2, é 5. Aí você tô fora, se tô caia fora. Mal sabia ele que eu tenho R$ 900 de Bolsa Família. R$ 900 é quase R$ 1.000. Ele perdeu isso. Coitado, perdeu. Hoje em dia, a galera tá percebendo uma mudança gigantesca na forma como as pessoas se relacionam. E uma das coisas que mais chama atenção é porque muitas mulheres querem um homem que esteja pronto. E esse pronto é financeiramente, profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, tudo isso englobado no combo, pronto em todos os sentidos, entende? E olha aqui, antes de você achar que isso é mais um vídeo para ficar julgando as pessoas, não é nada disso. A ideia não é essa. É a ideia que eu vou mostrar para vocês o porquê mudou e olhar esse fenômeno com dados reais, com contexto histórico e principalmente sem aquela conversa rasa que a gente vê muito por aí. Porque a verdade, cara, é que essas mudanças não aconteceu do nada. Existe um monte de coisa por detrás disso tudo. E se você quer entender de verdade o que está rolando nos relacionamentos modernos, fique comigo até o final, que eu prometo para você que você vai sair daqui com uma visão completamente diferente sobre tudo isso. E se você já viu, conhece ou é você mesmo que já passou por uma situação parecida em que, muitas vezes, a pessoa exigia que você tivesse de tudo, porém, entretanto, todavia, ela oferecia apenas a sua presença. Então, comente aqui a palavra "eu já passei". E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Bom, vamos começar voltando um pouco para o passado, porque sem contexto a gente não consegue entender nada, não é? Pensa assim comigo, cara. Quando a gente fala, por exemplo, dos nossos avós, nossos bisavós ou até mesmo dos nossos pais, como era a dinâmica dos relacionamentos? Cara, na grande maioria dos casos, o cara conhecia a menina nova, ambos eram jovens, ninguém tinha nada construído ainda. E aí então eles se casavam, montavam uma casinha, construíam sua vida juntos, né? Cresciam juntos. Muitas vezes era aquele padrão de dinâmica do relacionamento, né? O homem saía para trabalhar, muitas vezes em trabalhos braçais, na roça, na fábrica, etc. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos da casa. E não é à toa que a gente ouve tanto aquelas histórias de comecei do nada, hoje eu tenho tudo. Eles não tinham estabilidade, mas tinham uma vontade enorme de construir algo juntos. E essa mentalidade de parceria era muito comum. Não existia esse negócio de, ele precisa ter carro ou ele precisa ter um padrão de vida X. As pessoas cresciam dentro do relacionamento, amadureciam, erravam e acertavam lado a lado. Só que o mundo mudou, é muito. E para entender o que mudou nas relações, a gente precisa entender o que mudou na nossa própria sociedade. Eu deveria ter ido! Não ele! Não é justo! E um dos fatores foi o famoso fenômeno da hipergamia. E para você que não sabe o que é hipergamia, se refere à tendência de algumas mulheres buscarem parceiro com status social, econômico ou poder superior ao seu. E olha, isso não é novidade para ninguém. Tradicionalmente, né, a hipergamia era quase um imperativo cultural. Mulheres eram incentivadas a buscar maridos mais ricos, mais instruídos ou mais poderosos, como forma de garantir estabilidade e status. E mesmo que algumas negam isso, né, que falam assim, mas eu quero um homem que me ame. Mas na verdade, cara, que a gente vê relatos de mulheres em entrevistas, e eu posso dizer que eu já vi pessoalmente, quando eu pergunto assim pra elas, você prefere um homem que te ame de verdade, porém não consegue manter o status de vida que você quer, ou você prefere um homem que te traia, que te trate mal, mas pelo menos te dê uma vida com regalias, com status? E você vai ver que mais da metade das mulheres vão preferir o cara que sim, dê a ela uma vida de status, porém a trate mal.
Então, por aí a gente vê que a hipergamia não é uma questão de antigamente, é uma questão que está enraizada até nos dias de hoje. E, querendo ou não, algumas delas vão negar isso, mas a verdade é que acontecem muito, mesmo que de uma forma sutil. Tanto é, se você já trabalhou em algum lugar que tem algumas mulheres, você vai ver que elas sempre vão querer o cara que esteja num patamar ou equilibrado com ela ou superior a ela, nunca ao nível mais baixo, se é assim que eu posso dizer, por exemplo, financeiramente. Filmes retratam isso, né? Cara, dá pra você contar no dedo quantos filmes você vê que uma mulher que tem um status totalmente disparado, né, do homem, que ela tem um relacionamento com ele duradouro ou até ela se apaixona por ele. E em grande parte das vezes, né, o cara trata ela super bem, né, ao contrário de outros relacionamentos que ela teve, porém ela não consegue, né, ter relacionamento, não consegue ter afeição por ele por uma questão de hipergamia, uma questão de status. O problema é que hoje virou uma exigência, entende? E em níveis absurdos. Não é mais uma preferência natural, entre aspas, né? Virou meio que um checklist impossível de se alcançar na maioria dos homens. E o mais louco é que pesquisas recentes apontam que a falta do dinheiro é uma das principais fontes de estresse para muitas mulheres. Olha só esse dado interessante. Cerca de 47% dos americanos afirmam ter uma visão positiva em relação à hipergamia. Isso significa que quase metade das pessoas aceita abertamente que relacionamento por interesse financeiro é algo normal e aceitável. Então pensa assim comigo, quando você chega numa mina, olha, eu tô começando a minha carreira agora, tô começando a crescer profissionalmente, mas a gente vai construir tudo juntos. Qual você acha que vai ser a reação dela na maioria das vezes? Cara, é nítido que ela vai te dar um ghost, né? E você nunca mais vai receber nenhuma resposta, mas em contrapartida, se você chega numa Porsche, mostra que tem um apartamento em bairro nobre, fala que trabalha numa empresa top, isso, aquilo, aí sim, aí você vira interessante numa hora para outra, não é mesmo? Então a verdade que ninguém gosta de ouvir é que não importa se você é um babaca, né? Desculpa a expressão, mas é verdade. Se você não tem caráter, ou se você não presta. O que importa, na grande maioria das vezes, para algumas mulheres, deixando claro, é a sua conta bancária, é o seu status. Tanto é uma verdade isso que tem uma enxurrada de relacionamentos de casais nas redes sociais aí para comprovar isso, ou até mesmo você conhece alguém. E olha, antes que você pense que eu estou totalizando, não, eu não estou. Eu deixo claro que não são todas assim. Existem exceções de mulheres que valorizam outras coisas, que querem crescer com você. Mas o que a gente vê, o que eu estou vendo, é que meio tá virando uma tendência de algo que cada vez mais está ficando comum nos dias de hoje. Então a gente entra agora num ponto mais polêmico desse vídeo, e eu vou falar com todas as letras. Se a mulher exige que o homem tenha carro, casa, estabilidade financeira, carreira sólida, o que ela está oferecendo em troca? Bom, em muitos casos, nada além da presença dela. Ah, mas eu sou bonita, ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muita gente hoje, né, carrega aquele discurso de que eu mereço o melhor. Mas o que é o melhor? É alguém que tem dinheiro, status, casa, carro, ou alguém que tem propósito, caráter e disposição para crescer junto? A contradição que fica, cara, é que muitas mulheres querem um homem que já venceu, mas elas mesmas ainda estão se descobrindo. E ao invés de querer aprender e somar junto com ele, acabam se colocando no papel de espectadoras do sucesso dele. E isso não é parceria. E isso cria tipo uma relação superficial, né? Onde o homem sente que ele está sendo escolhido não por quem realmente ele é, mas sim pelo que ele pode oferecer para ela. Cara, beleza, né? Todo mundo envelhece, né? Beleza não paga conta. E tem muita mulher bonita em todo lugar, né? Não há um diferencial. Ah, mas eu sou companheira. Cara, ser companheira é meio que obrigação se você tá num relacionamento, né? Porque senão é mais fácil você ficar solteiro e pagar certas coisas, se é que você me entende, porque, né? Você não está cumprindo meio que os requisitos básicos quando você tá num relacionamento sério, né? Não é algo extraordinário da sua parte dizer que você é companheira. Ah, mas eu sou fiel. Outro ponto, né? Ah, mas também fidelidade é um dos pilares fundamentais em todo relacionamento, que nem eu já citei pra vocês em outros vídeos. E se a pessoa exige tudo da outra pessoa, beleza, ela tem o direito disso. Mas, porém, entretanto, se ela
não oferece nem o mínimo, né, que ela tá pedindo da outra pessoa, e estão colocando na balança qual pesa mais. Você exigir tudo da pessoa e oferecer nada, ou você ter todas essas qualidades e também exigir do outro. Então, qual que pesa mais, sabe? Porque é muito fácil, né, principalmente em algumas mulheres, né, não totalizando, elas exigem de tudo o cara, né, querem que o cara seja o cara pronto, né, todas as qualidades que eu já citei para vocês anteriormente, porém elas oferecem apenas a presença delas, sendo que na maioria das vezes elas até se vangloriam, dizendo, ah, mas você vai ter a mim. Só que, gente, vamos ser realistas aqui, né? Que nem eu falei pra vocês, beleza, não paga a conta. Se você tá exigindo uma coisa, então pelo menos você tem que ser metade daquilo que você tá exigindo, né? E o que a gente mais vê aí, né, principalmente em alguns relatos dos homens, que eles não querem ter relacionamentos por N fatores, e um dos principais é isso, né? A cobrança de que elas querem um cara perfeito e não querem crescer junto, né? Só pra você ter uma noção, em vários vídeos, né, e até relatos de pessoas bem próximas a mim, dizem que querem um homem ganhando X, né? Vou falar um valor aqui estipulado, vai, o cara ganha 10 mil reais por mês. Aí eu te pergunto, quantos homens você conhece que ganham 10 mil reais por mês? Eu acredito que você se conhece, dá pra contar nos dedos. E para você ter uma noção, uma parcela dos brasileiros que ganham mais de 10 mil reais é tão pequena que, se elas quiserem ter um relacionamento com esse tipo de cara, né, no quesito financeiro, deixando claro, e fora os outros quesitos, cara, elas vão ficar solteiras, né, infelizmente. Porque hoje em dia tá assim, exige uma coisa, cobra uma coisa, mas não quer crescer junto. Aí fica muito difícil você, como um homem, né, querer ter relacionamento, porque logo antes do relacionamento você já tem que preencher os pré-requisitos que elas estão exigindo, né? Muitas vezes o cara passa anos da vida dele ralando, construindo patrimônio, fazendo sacrifícios de coisas que ele podia, né, curtir, ter momentos, e ele está construindo seu patrimônio, a carreira e se desenvolvendo como pessoa. E aí, quando finalmente ele tá pronto, né, aparecem algumas mulheres interesseiras, né, que também existem muitas, mas aí eu te pergunto, né, para você querer sentar no trono, você pelo menos tem que estar na caminhada. Aí eu te pergunto, na onde estavam essas mulheres quando ele estava começando? Quando ele estava deixando de sair no fim de semana para ficar estudando, para ficar trabalhando? Na onde elas estavam quando ele estava comendo miojo no fim do mês? Bom, na grande maioria das vezes, vocês sabem muito bem, elas estavam dando moral pro famoso bad boy, o famoso maloqueiro, né? Que tinha moto, que dava pra elas fortes emoções, né? Uma aventura. Ou para aquele cara que tinha grana, mas tratava elas mal. E dando um gancho de tudo isso, tem uma coisa que ninguém gosta de admitir na cara: a frustração masculina de hoje. Tem muitos homens frustrados, né, com essa realidade. Caras que trabalham, que estudam, que se esforçam, mas que não são bons, né, entre aspas, o suficiente para elas. Porque muitas vezes o quesito patrimônio, né, fora as outras, não estão completos ainda. E sabe o que esses caras estão fazendo? Cara, eles estão desistindo dos relacionamentos. Tanto é uma verdade isso que relatos, né, nos comentários aqui em vários vídeos que eu faço quando, né, assunto de relacionamentos, nos quesitos porque os homens não estão querendo casar mais, porque os homens estão buscando relacionamentos com mulheres de fora. É uma verdade que acontece, né? Não são exceções, tá praticamente virando uma regra. Então, o que eu reparei, né, é que eles preferem focar 100% na carreira, ganhar dinheiro, construir patrimônio, ter seus hobbies em paz e ficar sozinhos. Ou então pagar uma companhia quando quer, se é que você me entende, né? Sem aquele compromisso, sem aquela dor de cabeça e sem o risco. E adivinha só, quando esses caras finalmente ficam ricos, né, com um status altamente elevado, eles não querem mais as mulheres que os rejeitaram. Eles ficam sozinhos mesmo ou procuram mulheres mais jovens que não vêm com tantas exigências. E aí então a gente chega no paradoxo, né? As mulheres que exigiram homem pronto acabam ficando sozinhas também, porque os homens que elas queriam não as querem mais. Ou muitas vezes até querem elas, mas só para usarem elas, que é uma verdade que acontece muito. Mas para fechar o vídeo, a verdade é que muitos homens hoje estão acordando para tudo isso. Estão entendendo que não adianta ter tudo pronto se a sua companheira, se a mulher ao seu lado, não veio para o caminho para acrescentar e para crescer junto, né?
E que é melhor muitas vezes estar só por um tempo do que estar com alguém que só se interessa pelo conforto, pelo tudo aquilo que você tem e não pela jornada da história. Então, cara, a verdade é que a vida é feita de altos e baixos. E você colocando na ponta do lápis, você vai querer alguém que fique do seu lado tanto nos momentos bons, né? Tanto no Porsche quanto no ônibus. Bom, mas enfim, eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Você concorda ou discorda ou tem algo a acrescentar? Coloque aqui nos comentários. E também, antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E se você tem outro tema de vídeo, coloque logo abaixo. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.